Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade que nós temos por este momento nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, por mais esta oportunidade que nós neste mundo físico temos de estar aqui na nossa vida, na nossa individualidade, percorrendo tudo aquilo que nós planejamos quando um dia se encontrávamos ainda no mundo espiritual. Ora bem, agradecer, não é? Aqui agradecer a Jesus Divino e Amado Mestre, para que nesta bendita hora possamos ser todos bem assistidos, bem harmonizados, bem assistidos na nossa vida, jornada, nos nossos lares, nos nossos empregos, nas nossas amizades e relacionamentos e também com os nossos contactos, quer sejam físicos, quer sejam espirituais. Agradecer a Jesus, pedir a proteção de Jesus, de Maria, desses mundos espirituais, desses mentores que nos guardam, protegem, iluminam nas nossas vidas, mediante as nossas dificuldades, mediante as nossas tristezas e angústias. E eu estive escrevendo aqui um pouco para alguns pontos que eu assim, de momento, não é? De momento é pouco. E até tenho aqui uma cábula para não me esquecer aqui de alguns, porque na hora sempre falta alguma coisa. Sempre irá faltar alguma coisa em qualquer assunto que nós discutamos, qualquer que seja o assunto, quer seja físico, quer seja espiritual, sempre nós às vezes estamos com as pessoas físicas ao pé um do outro, falamos às vezes ali uma hora ou duas, abalamos e dizemos, ainda ficou isto por falar, fiquei de dizer isto, fiquei de falar aquilo. Sempre fica, às vezes, qualquer coisa. Nós vamos comprar qualquer coisa a algum lado e quando chegamos a casa, ainda me esqueci disto. Nós sempre esquecemos alguma coisa, mesmo apontando, mesmo aflorando, mesmo, mas nós sempre iremos esquecer e aos poucos iremos com certeza recordar toda essa condição. Ora bem, para falarmos aqui, afinal, porque é que nós teremos que morrer, não é? Porque é que temos que morrer? Mas antes de irmos à parte, porque é que temos que morrer, temos que primeiro nascer, não é? Ainda no mundo etérico nós fizemos um planejamento. Planejamento é um planejamento das nossas vidas, é um planejamento dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos, do nosso trajeto, um planejamento. Planejamento não quer dizer que aconteça na vossa vida, na minha vida. Um planejamento é algo que nós planejamos realmente, ainda no mundo etérico, quando nos foi concedida a oportunidade de vir de novo ao mundo físico. Planejamento foi tudo aquilo que nós pedimos para, enquanto estamos aqui físicos, poder, na realidade, percorrer. O que quer dizer que
às vezes nós não executamos na perfeição aquilo que nós pedimos, o nosso planejamento. Nós nascemos, nós nos criamos, nós aprendemos, nós nos tornamos adultos, nós tomamos a nossa individualidade, nós tomamos o caminho do nosso livre-arbítrio, da nossa condição, das nossas escolhas, dentro da lei de causa e efeito, dentro das contrariedades, muitas das vezes, que a vida nos dá. E nós, aquele planejamento era tão real, era tão elucidativo quando nós estávamos, como eu tenho aqui num papel apontado, escrito, não é? Como eu tenho aqui num papel escrito o que eu escrevi, que às vezes o nosso planejamento começa quando nós, cada um de nós, dá em tomar a nossa consciência, damos em ser absorvidos por os 5 sentidos, poderei dizer assim, que é a depuração do espírito. O espírito veio para se depurar. Depurar é se melhorar, é tirar a parte que não presta, tirar a parte negativa do seu perispírito, do seu espírito, e nós melhorarmos a nossa condição física, a nossa condição espiritual. Essa é a grande realidade nossa. Nós viemos fazer uma limpeza, nós viemos limpar, melhorar o nosso espírito. Nós, quando chegamos aqui ao mundo físico, que crescemos, nos tornamos adultos, tomamos conta dos 5 sentidos, não é? Dos 5 sentidos, os 5 elementos, esses 5 sentidos, algumas das vezes, nos tira do nosso planejamento. Nos tira do nosso planejamento porquê? Porque começam as nossas escolhas físicas. Começamos a nos desviar do caminho que nós escolhemos. Começam os ódios, as raivas, as agonias, os desesperos. Começam de cedo as más escolhas. Começamos a trilhar fisicamente, porque é fisicamente, começamos-nos a relacionar com certas pessoas que não estavam sequer incluídas no nosso planejamento reencarnatório, que não temos qualquer cobrança, vamos lá falar assim, porque nem tudo na vida é cobrança, nem tudo na vida é cobrança. Há muita condição negativa na nossa vida. Claro que também temos aqui a parte do melhor, que é o amor, a humildade, a tolerância, é a nossa capacidade de saber conhecer as forças divinas, o amor incondicional da espiritualidade, de Deus, de Jesus, de Maria, dos mentores, dos mundos espirituais, porque nós somos, como eu ontem falei, nós estamos rotulados, já trazemos uma validade, já trazemos em nós a validade no rótulo, só que nós não sabemos, não sabemos, não vemos, não sentimos, às vezes
poderá haver pessoas que poderão até pressentir de alguma forma, não originando essa causa ao seu desencarne, que nós já lá chegamos, não é? À parte do desencarne, mas há pessoas que até têm uma certa percepção sobre certas e determinadas condições, mas que não vão adaptar, que não vão de forma nenhuma ligar à condição física espiritual. E as nossas escolhas, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa condição física, às vezes nos levam por caminhos que não estão no nosso pedido, não é? No nosso pedido, porque o planejamento não quer dizer que aconteça. É por isso que muitas vezes fica muito por fazer na vida de quem quer que seja. Porque nós às vezes escolhemos um determinado caminho e depois, por escolha nossa, nós determinamos, em vez de ir para a direita, fomos para a esquerda. Tomámos o caminho da esquerda, que parecia mais fácil, mais hábil, mais gostoso, não é? Só que lá mais na frente se torna algo doloroso. E nós trazemos um prazo de validade, tanto que dizia André Luiz que cada existência no mundo nossa é um ato. Cada existência de um ser físico é um ato, é uma cena, é uma peça, é um roteiro que nós estamos iniciando. O nosso corpo, para abrigar este espírito, o vosso espírito, neste espaço, o nosso corpo é a sua vestimenta do nosso espírito. Diz o mesmo André Luiz que um século é um dia. Diz o mesmo André Luiz, um serviço é uma experiência. Diz o mesmo André Luiz, uma morte é um sopro renovador. Porque, na realidade, a vida não cessa. A vida é uma fonte eterna e a morte um jogo escuro das ilusões. Transmitido por esse grandioso espírito, André Luiz. Mas nós viemos ao mundo, nascemos, nos fizemos, nos criámos, tornámos o nosso caminho, nos tornámos inclusivamente médiuns, nos tornámos inclusivamente conhecedores de muita coisa. Outros vivem na ignorância ainda, não é? Mesmo médiuns ainda vivem na ignorância, porque o fato de ser médium não lhe deu atributos nenhuns se não se esforçar, porque tem que haver esforço, como eu sempre digo, tem que haver esforço. Eu, para vir fazer este vídeo, estive aqui um pouco sentado e escrevi um pouco, para não me perder. Agora vou vendo aqui, sei que vai ficar muito por dizer, sei, com certeza que vai ficar muito por dizer, mas o pouco que eu diga, se calhar irá levar a algum conhecimento a alguém, como inclusivamente dizia aqui há poucos dias o nosso amigo, irmão, mestre Sérgio, não é? Que os vídeos, o nosso amigo Sérgio, que os vídeos sempre irão levar a algum esclarecimento. Então, é isso que eu espero. Mas nós, para morrermos, temos que nascer. Pois é. Porque quando nós viemos, nós
quando nós viemos a este mundo, nós trazemos inclusivamente um corpo cíclico, que é um corpo mais baseado na biologia, e nós que é para ser uma condição aperfeiçoada, um melhoramento. Cada vez nós deveríamos vir melhor. Cada reencarnação que nós passamos neste mundo, nesta terra, nós, ignorando as outras anteriores, da imperfeição, nós, cada vez que viemos a este mundo, era para vir um pouco melhor. Era para vir aflorando em cada um de nós alguma condição melhor. Se calhar, muitos de vós, nas outras vidas, reencarnações, não foram médiuns. Deus nos concedeu esta capacitação de hoje sermos médiuns, nos estarmos ao serviço da espiritualidade de Jesus, de Deus, de Maria, praticando na lei do amor, do auxílio, da humildade e da tolerância, curando muitas enfermidades espirituais no ser físico e ajudando quem já partiu deste mundo. Então, nós físicos, por norma, nós temos desgastes físicos, não é? Desgastes da idade. Desgaste da idade é um desgaste natural. Nós criarmos rugas na cara é bonito. Criar cabelos brancos é bonito. É sinal de que está cá, que é vivo. Quantos não partiram que hoje dizem assim? Eu também queria ter cabelos brancos e não consegui ter cabelos brancos. Não conseguiu porque, na realidade, partiram cedo demais. Para nós, partiram na altura de vida, partiram na altura que projetaram a sua partida por alguma condição, outros aceleraram a sua partida, se metendo se desviando do tal planejamento que outrora fizeram, que os levou por maus caminhos e os libertou da vida física e os levou ao mundo espiritual mais cedo do que era previsto. Mais cedo, por conta do livre-arbítrio da condição de cada um. Se metem em caminhos muito sinuosos e enfim. Mas o nosso desgaste da idade, desgaste físico, é um desgaste natural, biológico, não é? Mas nós poderemos sofrer, vós podem sofrer esse desgaste físico, esse desgaste biológico, mas isso não significa de todo, não significa que o nosso corpo, vós, se sintam mal. Não significa isso, que nós nos sintamos mal. Não, porque inclusive nós, por exemplo, vamos aqui basear-se aqui, porque nós já viemos do passado, não é? Nós agora aqui vamos fazer um inverso, uma fotocópia. Aqui em Portugal diz fotocópia, no Brasil diz xerox. Eu pego aqui, por exemplo, tenho aqui num texto, não é? Pego aqui num texto, não é? Que é enfim, isto é um projeto, não é? É um planejamento, e eu vou tirar fotocópia, xerox.
desta, que é original. Vou tirar uma fotocópia. Daquela fotocópia que sair, eu vou tirar outra. Da fotocópia que sair, vou tirar outra. Quando eu tirar 30 ou 40 fotocópias ou xerox, não é? No Brasil diz xerox, aqui diz fotocópia. Ao fim de 30 ou 40 fotocópias, se nós pegarmos na última, comparar com a primeira, já é muito diferente, não é? Já é mais desbuta, já se vê mais mal, já se conhece mais mal, assim é o mesmo somos nós. O nosso espírito, o nosso corpo, o nosso espírito era para vir melhor, era para se depurar ao longo das várias jornadas que tem. O nosso espírito, ele é sempre o mesmo. Aqui não há. Agora, o que acontece é nas nossas jornadas, na nossa caminhada, porque às vezes há espíritos que querem copiar quase uma caminhada parecida com outra. Só que enquanto não cumprir, enquanto não concluir, porque aqui vai acumulando nas várias jornadas, vai acumulando várias tarefas que ficaram já do passado. E nós, o nosso corpo físico, que tem já o desgaste da idade, não é? O que é o desgaste da idade? O desgaste da idade é as nossas células, o tempo das nossas células que vai criando cópias, vai sempre criando cópias, porque as nossas células, isto para falar ali da parte do xerox, da fotocópia, as nossas células já não estão como no início, quando nós viemos à Terra, vigorosas, cheias de vida. Elas vão perdendo alguma intensidade, alguma interação, alguma complexidade, alguma força, alguma energia. As nossas células vão criando, inclusivamente, cópias, só que as cópias nem sempre são tão perfeitas para o nosso corpo. Às vezes, dessas cópias surge algumas enfermidades, não é? Algumas enfermidades que isso são aparecem algumas enfermidades que isso também poderá ter a ver com o passado, enfermidades, doenças, como poderá ser adquirido nesta vida. Nós poderemos dar uma porrada numa perna, num braço, na barriga. Aquela porrada na altura, aquele toque na pele, no osso, na altura poderá não fazer efeito, não fazer nada, inclusive. Ficar ali acrisolado, aquela pancada. Ao fim de 15 ou 20 anos é que sobressair desse local que a pessoa já não se lembrou, não é? Surgir dali algo que não seja muito bom. Mas nós, as nossas células, quando nós nascemos, elas vêm e com a idade elas vão perdendo a sua faculdade. O que quer dizer que vai aparecendo os sinais, as rugas, os cabelos brancos, algumas pessoas com muitos desgastes físicos e por aí vai, não é? Que é uma constante. É como nós deixarmos, é como nós vermos uma pedra que está há milhares de anos, onde está caindo água,
A água tanto vai, bate, até que fura. É. Assim somos nós. Nós somos, não somos como no início, não é? As células ali revigorantes. Então, nós também vamos, de certa forma, nós vamos ajudando isso, porque vamos ingerindo para o nosso corpo comidas, bebidas que não são muito boas para o nosso corpo. Inclusivamente também vamos ingerindo para a nossa mente, nos nossos dias, questões emocionais, questões psicológicas, emocionais para nós que dentro do nosso campo, que vão de alguma forma vão interferir, que vão estragando o nosso corpo e vão interferindo no nosso campo emocional. O nosso campo emocional, ele é quase parecido com o nosso campo mediúnico. Só que o nosso campo emocional é onde nós guardamos aquelas nossas sensações, onde nós guardamos aqueles desequilíbrios, onde nós guardamos aquelas alegrias, mas aqui vamos guardando ao longo desta jornada. Vai tudo ficando guardado e acumulado. Quer seja, por exemplo, na corrente indiana do espaço, nós temos condições que nos deixam desgastados, nos deixam, de certa forma, muito aborrecidos e zangados com certas condições feitas por o ser físico dentro da corrente indiana do espaço. Manda, desmanda, e, além disso, as condições não estão a favor de cada um. Aqui vigora também neste meio agora a pandemia por todo este mundo, planeta. Tem esta pandemia que interfere muito também com as pessoas. Tem os nossos problemas que interferem com o nosso campo emocional, que nós guardamos na nossa mente, que de certa forma vai intervir com o nosso corpo físico e com a nossa vida, com os nossos relacionamentos familiares, amizades, de doutrina, porque nós, o facto de sermos médios, nós aqui temos que ter uma grande capacitação para, às vezes, pensar, explorar o que é que se passa na mente de cada um, que lhe dá a condição de saber dizer que é médium. Cada um de vós deve explorar essa condição. O que é que está a fazer de útil? Porque o nosso campo áurico, o nosso estado mental, o nosso estado vibracional, tudo tem a ver com a nossa condição. Porque aqui, sinceramente, a condição espiritual e emocional, ela vai interferir com o nosso estado físico. Nós, quer queiramos, quer não, vai interferir. Como o nosso estado físico vai interferir com o nosso estado emocional e espiritual. É tudo uma condição interligado que nós teremos que saber separar as águas. Pois é. Claro que nós poderemos entrar numa outra sintonia, porque no nosso campo emocional
nós queiramos, nós não queiramos, vão interferindo inclusivamente no nosso campo emocional, vão interferindo aquilo que eu disse há pouco das nossas células, na duplicação, que nos vai envelhecendo mais, vai embelezando mais, vai de certa forma, cada um se vê numa condição diferente, à sua maneira. Aqui não importa o que o outro acha, o importante é se sentir bem consigo mesmo. Se sentindo bem consigo mesmo, estará tudo bem. Então, o que é que nós, que nos intitulamos médiuns, não é? Nós temos a nossa condição mediúnica a nossa condição mediúnica, nós afloramos, então logo estamos sujeitos, porque temos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quer queiram, quer não queiram, é médium, tem que trabalhar mediunicamente. Eu agora digo assim, eu sou médium, eu já não trabalho. Nós, quer queiramos, quer não, tomamos dentro de nós uma certa energia, isto tem um nome que eu agora não me lembro, criamos uma certa energia que nós, se não trabalharmos como na mediunidade, porque ser médium requer muita energia física, porque requer também muita energia física, vocês, às vezes nós dizemos assim, e sinto um formigamento, uma energia, um aceleramento, uma condição que me dá, para uns, não é? Para uns, me dá uma certa força que às vezes eu não sei como trabalho tanto, ou estou tanto tempo acordado, ou estou tanto tempo, enfim, vós desse lado, são médiuns, manipularam, libertaram essa força que está em vós, manipularam essas forças, se denominam médiuns, são médiuns, têm, obrigatoriamente, quer queiram, quer não queiram, têm que trabalhar, porque gera em cada um de nós muita força física, gera em cada um de nós muitas doenças físicas que não são mais que emocionais e espirituais. Dor de cabeça, dor nas costas, plexo, barriga, braços, pernas, dificuldades no andar, boca seca, dificuldades de dormir, dificuldades de se alimentar. Tudo isso poderão ser denominados, podem ir fazer exames, análises, que dá tudo bem. Mas vocês não estão bem, porque não estão gastando a energia que estão acumulando, mesmo fisicamente. Eu posso falar por mim, se eu não libertar essas forças, se eu não manipular, eu dou em passar mal, e agora dizem-me assim, mas é físico, não é espiritual. Não, aí é que está, é que nós damos em andar desgastados fisicamente,
damos em andar, parece que queremos rebentar, porque nós adquirimos muita energia física. Então hoje, inclusivamente hoje, o grande problema aqui hoje o grande problema não é trabalhar, não é trabalhar, não é trabalhar com a espiritualidade, com certeza que não, porque trabalhar com a espiritualidade é das partes mais fáceis que nós temos da nossa vida, da nossa jornada, porque dentro deste quadro mediúnico há muito médium, centenas de médiums preguiçosos. Vocês conhecem, eu conheço, e há centenas de médiums trabalhadores que se metem ao serviço de uma causa maior, de um bem maior, de uma condição superior, que é trabalhar com a espiritualidade. Não é o Joaquim, o Manuel, não sou eu, não são vós, é os mentores, porque nós, fisicamente, pouco arbitramos. Agora, quem absorve as energias físicas somos nós. Quem tem que se meter, trabalhar com a espiritualidade, parte do nosso livre-arbítrio. Por isso há médiuns preguiçosos e há médiuns trabalhadores, que depois passam a andar mal, os pensamentos começam a andar toldados, os pensamentos começam a toldar, a convivência física, humana, nas relações, nos relacionamentos, começam a dar torto. Os empregos, a saúde, os relacionamentos, as amizades, tudo dá errado, porque nós, essencialmente, não estamos a fazer o que planejamos no início. Ora bem, cada um de nós que se denomina de médiuns e não trabalhar para a espiritualidade, desta forma poderei inclusivamente dizer que, além de ser negativo para nós, porque nós temos que consumir a nossa própria força, a nossa própria energia. E isso, vós, quererem consumir a vossa própria energia, às vezes não é tão benéfico assim, não é tão bom assim, porque nós não damos absorvido para nós a energia. É o mesmo que uma lâmpada, se for de 50 amperes, não aguenta 60, mas há lâmpadas de 100, há lâmpadas de 500, há lâmpadas de 25, assim somos nós. Cada um capta para o seu espírito, a sua mente, o seu corpo físico, a energia necessária e precisa para manter essa luz acesa, a trabalhar, essa mediunidade vossa a trabalhar. Tem que, obrigatoriamente, buscar essa energia, porque quando a energia é demais, vós, além de ficarem sem paciência de ouvir os outros, com pouca vontade, começa tudo a dar errado, porque há outras condições, há outras forças, não é? Então, aquele médium que não trabalha, que adquire a sua força, isso é denominado síndrome da mediunidade. Síndrome da mediunidade, que é uma condição reprimida dentro de cada um de nós. E nós
Nós não poderemos de forma alguma reprimir essas energias e forças dentro de nós. Mas nós vamos caminhando, não é? E nós temos um tempo de duração. Nós temos um tempo de duração. E como temos um tempo de duração, nós vai chegar aquele último dia nosso aqui na Terra, que nós não sabemos se é amanhã, se é para o ano, se é para daqui a 5 anos ou 10. Nós não sabemos. Sabemos que estamos aqui neste exato momento. As nossas células vão criando cópias, como a fotocópia, como o Xerox. As células do nosso corpo vão criando cópias cada vez mais imperfeitas, que dá os aparecimentos da velhice. Cabelo branco, rugas, falta de força, enfim. Nós também ajudamos nisso, mas nós vamos caminhando a passos largos. Enquanto nós aqui estamos, nós estamos ainda no mundo físico. Estamos caminhando para a nossa evolução. Estamos ainda dentro do planejamento que nós fizemos, ou não, porque esse planejamento nós só iremos o rever de novo quando lá chegarmos ao outro lado. Nós iremos pegar na listinha, iremos ver, comparar a nossa obra, o nosso caminho, o nosso trajeto com a listinha. E se ficarem coisas por fazer, uma coisa é garantida, para mim e para vós. Se ficaram coisas por concluir, se ficaram contas por pagar, se ficaram débitos por acertar, se ficaram condições por melhorar, nós voltamos aqui. Nós voltamos aqui. Porque muitas vezes, o espírito já está lá do outro lado e ele até quer logo voltar. Como eu ontem falei, para aproveitar aquele corpo ainda, para aproveitar aquela caminhada, mas aí, sem chance. Acabou. C'est fini. Não tem mais, não há mais pão para malucos. Acabou com aquela vestimenta, como disse André Luiz, um corpo é uma veste. Acabou. Um século é um dia. Acabou. Um serviço, uma experiência. Uma morte, um sopro renovador. Tudo o que ficou por fazer, com certeza virá cá. Nós, eu, vós, eu sempre digo, eu devo vir cá mais umas 500 vezes. Umas 500 no mínimo, né? No mínimo. Nós teremos sempre que melhorar, mas nós vamos caminhando a passos largos para o derradeiro dia, o dia final, o dia da partida, o dia da mudança, o dia da renovação, o dia da, como disse André Luiz, um sopro renovador. Um sopro renovador. Isso mesmo. Como disse André Luiz, um sopro renovador. Nós vamos rever para a verdadeira caminhada, jornada, e já lá temos a família espiritual à espera. Há pouco tempo me perguntaram, a família espiritual era composto se por 15 ou 20 espíritos, não é? Não, meus irmãos. A nossa família espiritual de cada um, é composto por 900, 1000, 2000 espíritos, dependendo, né? Aqui já, mas entre 1000 e 2000 espíritos. Família espiritual não é como aqui na Terra. 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas. Não. A nossa família espiritual é de 1000 a 2000 espíritos.
a nossa família espiritual. Mas nós ainda estamos aqui, físicos, batendo aqui a caneta. É porque ainda tenho matéria. É porque ainda tenho matéria. E nós somos médiuns, não é? Éramos para ter um certo conhecimento, não é? Tem aqui outro caso importante. Que me perguntaram há poucos dias, que eu me lembrou agora. Aí uma pessoa que tem medo, que viu um vulto na sua casa, que tem medo, apanhou pavor, apanhou medo. Nós, quando somos crianças, temos medo de fantasmas, não é? Quando somos crianças, temos medo de fantasmas. Nós, quando vamos para adultos, temos medo de espíritos, não é? É isso. Mas aqui há poucos dias, alguém me perguntou que viu um certo e determinado vulto, não é? Que não chegou bem a compreender e que apanhou medo. Não. Esse vulto que nós vemos, às vezes, que vós vedes, às vezes, sois vós mesmos, sabem? Às vezes vós podeis ter essa condição sem saber. Podeis fazer isso sem saber. É o vosso desdobramento. E vós podeis, inclusivamente, ver na vossa casa o vosso desdobramento, o vosso espírito. Vós podeis vos ver o vosso espírito e apanhar, inclusivamente, ficar assustado. Podeis ter essa, por momentos, ter essa capacitação, dependendo da situação, fazer o vosso desdobramento dentro do lar e ver esse tal vulto, e apanhar medo. Apanharam medo do vosso próprio espírito. Mas nós, quando somos crianças, temos medo de fantasma e depois começam a ter medo de espíritos. E nós somos médiuns, não é? Nós somos médiuns, pois é. Esse é um grande problema. Porque onde está um médium, normalmente estão várias forças. Onde está um médium num lar, estão várias forças. Porque a força do médium, essa chamazinha, essa luz, ela é bem visível. Mas, para responder aqui, também me lembrou, há poucos dias me perguntaram sobre esse pormenor, de ver um vulto, de ver, enfim, salve Deus. Às vezes não é nada, às vezes é o vosso próprio espírito, numa condição que vós podereis não associar e que fizeram o vosso desdobramento e que poderão ver esse vulto do vosso espírito. Por isso, não têm que ter medo. Mas nós caminhamos para o tal altura derradeira. Vamos supor que é o último dia da nossa partida. Vamos supor que a nossa família física está ao nosso lado, nos segurando com o seu choro, a sua mágoa, a sua angústia, a sua tristeza, a sua agonia e, sem quererem, estão nos segurando aqui no mundo físico. Além de o próprio estar ainda a ser manipulado para ser corto esse tal cordão de prata. Claro que, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, sempre falo em Chico Xavier. Chico Xavier, se calhar, esta é outra condição que eu acho que, não sei se já falei, se não, Chico Xavier era um espírito tão evoluído, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, que se calhar Dr. Bezerra de Menezes, todos esses mentores, como são já tão evoluídos, não precisam da equipa de resgate para cortar o seu cordão de prata. Eles mesmo, o próprio espírito, faz o desligamento da matéria, o próprio espírito, referente à sua evolução, porque é já um espírito tão evoluído que consegue fazer o seu desligamento de prata do corpo físico
para seguir esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Claro que isto acontece só num espírito já muito evoluído, tá? Só num espírito muito evoluído é que, enquanto há outros, por exemplo, num acidente, sofrem um acidente, morreram, foi rompido ali drasticamente o seu cordão de prata, e eles ficam, o próprio espírito fica ali agarrado ali ao local, à matéria, sem saber o que se passou, sem se aperceber. Isto até acontece muito em suicídios e, enfim, salve Deus, outras condições. E o espírito fica ali, poderá ficar ali durante dias, semanas, meses, alguns até poderão ficar anos sem saber o que se passou com aquele corpo físico. Claro que, voltando aqui à parte da partida, à parte do seguimento do mundo físico para o mundo espiritual, os familiares têm grande impacto, porque habitarem na angústia, na tristeza, na mágoa, nada melhora um espírito. A saudade é natural. A saudade é uma condição natural de quem gosta, mas quem ama liberta. Tem que pensar com amor, com carinho, tem que fazer preces. Não é por o ser físico, por o egoísmo, porque aqui o egoísmo se auto-intitula de várias formas. Quando uma pessoa é boa, pratica o bem, faz o bem, a pessoa não tem que dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não, porque quando a pessoa começa a dizer eu fiz, é já o ego, a vaidade. O mesmo é quando, para libertar um familiar, tem que o libertar. O seu ego, o seu querer, ali não importa, não conta. Está segurando aquele espírito na agonia. É criado um entrelaçado, uma rede negativa ao seu redor dessa pessoa que está para partir. É criado uma rede tão negativa, e o nosso ego às vezes fala mais alto, não é? Porque é o nosso querer dizer assim, se ama, gosta, é verdade, é realidade, mas nós temos que intuir na nossa mente que chegou o término chegou a validade. Nós já trazemos, cada um de nós já trazemos a nossa validade. Aqui não importa a esposa, o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe, não importa. Há casos que os filhos vão primeiro que os pais, não é? Infelizmente, dizemos nós infelizmente, mas já traziam, porque a nossa vinda tem um projeto reencarnatório, como nós fizemos, e às vezes o melhoramento é sempre o melhoramento do nosso espírito. Como nós não sabemos a trajetória desse espírito no anterior, teremos que saber o que é que ele fez aqui fisicamente. Às vezes encontramos quadros não muito bons que o levaram ao desencarne. Outras vezes encontramos quadros que poderemos dizer assim, foi pessoas que não ofenderam, que não fizeram nem um bem nem um mal. Não. Alguma condição teve que fazer, alguma prática ele teve que fazer, ou bem ou mal, mas que não fosse só o bem, para a melhoria do seu espírito. Agora nós, cada um já traz em nós rotulado o tempo de validade. E quando chega àquela altura de nós partirmos, nós, como não somos espíritos evoluídos, não é? Pelo menos eu não sou, eu vou ter ao meu lado aqueles mentores preparados para o desligamento do cordão de prata, mas vou ter para me estrovar, se calhar familiares
ou de perto ou de longe, criando aquele fluido energético tão denso e negativo que se torna dolorosa essa partida e esse rompimento do cordão espírito, do cordão de prata. Porque o que é a realidade é que é o seguimento do mundo físico para o mundo etérico, para o mundo espiritual, para essa grandiosa dimensão que é, como disse o André Luiz, que é uma morte, é um sopro renovador. Nós vamos, acima de tudo, vamos renovar as nossas forças. Nós vamos ver o que é que fizemos, vamos ver o que é que fizemos, vamos ver o que é que deixamos de fazer e ao mesmo tempo vamos para uma zona de conforto ou não, dependendo da nossa condição, e nós vamos, quando chegar à altura, se tivermos que fazer novo planejamento reencarnatório, nós cá viremos de novo. Nós cá viremos de novo para cumprir o que deixamos de fazer nesta caminhada, para cumprir um restinho que deixamos na outra, para cumprir. Aquilo é como sobrou um restinho do almoço, sobrou um restinho do jantar, sobrou um restinho ontem do almoço, junta-se tudo, aqueceu-se e comeu-se, para não se desperdiçar. Nada se desperdiça. Assim somos nós depois juntamos tudo, todas as nossas faltas que falta fazer, e viemos de novo. Fazemos um planejamento não quer dizer que obrigatoriamente aconteça, mas fazemos um planejamento para cumprirmos dentro daqueles parâmetros a nossa vida, jornada e caminhada, tudo com finalidade, a finalidade da evolução espiritual. Essa é a grande finalidade. Meus irmãos, minhas irmãs, passar aqui no mundo físico é bom. Passar aqui esta jornada, caminhada, é boa. Nós, inclusivamente, tivemos a oportunidade nesta vida, eu já tive noutra, por exemplo, a oportunidade de ser médium. Eu já tive noutra. Viram? O beneficiado que eu fui, ou que estou sendo hoje, neste momento. E quem sabe se vós não fostes noutra vida já médiuns, porque antigamente o nome de médium era outros nomes, dependendo das épocas assim era o nome, e dependendo daquilo que vocês fizeram e conquistaram. O mesmo fui eu. Hoje estou aqui, hoje estamos aqui, percorrendo os mesmos caminhos, dentro dos mesmos parâmetros, tendo mediunidade, sendo médiuns. Só que hoje estamos dentro da corrente indiana do espaço. Nem tudo é perfeito, nem tudo, mas nós só nos deixamos, só fazemos o errado se nós quisermos. O nosso livre-arbítrio nos dá a condição de fazer ou não fazer. Aqui não é nós dizer tem a obrigação de fazer. Não, nenhuma religião, penso eu, embora haja aí umas religiões um pouco, enfim, de certa e determinada maneira, mas penso que nenhuma religião irá obrigar quem quer que seja a fazer o que quer que seja. E não é esta onde nós estamos inseridos que nos vai obrigar a fazer o que quer que seja. A mim, de certeza que não me obrigam. Poderei fazer se o meu livre-arbítrio, se eu achar que está bem, que está correto. Porque, cá está, estamos aqui no mundo físico. Somos físicos. Estamos melhorando, vamos nos, a cada dia vamos
nos capacitando mais para podermos compreender essas forças. Não se lembrem, não se esqueçam de um pormenor muito importante. Nós, médiuns, que adquirimos forças para nós, para vós, quer queiram, quer não, essas forças, vocês, à medida que vão aflorando, melhorando, manipulando a mediunidade, essas forças, vão adquirindo forças. Essas forças, quer queiram, quer não queiram, têm que ser manipuladas. Porque senão, se não acharem falta da manipulação aqui, independentemente do médium, se não acharem falta de manipular qualquer força que sejam, vou-vos já dizer, se calhar seria bom fazerem aulas, não é? Para renovarem, vamos lá, os votos, para renovar essas energias, porque elas poderão estar, porque todo médium, aqui nas várias condições de médiums, nas várias condições, e são muitas, todos nós adquirimos energias, forças e também energias físicas, que ao não serem manipuladas, nos traduzem em dores físicas, tá? Depois vão ao neurologista, vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra, vão a uma consulta de clínica geral, vão fazer exames, vão fazer análises e às vezes não dá nada. E o paciente diz assim, mas eu estou doente. Pois está doente, mas não é fisicamente, porque não dá nada. Não dá nada. É tudo espiritual, só que é um alerta, é o tal sinal vermelho, é o tal nosso alarme interno. E 1h02 2 minutos. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejando que todos nós, mediante as forças que adquiramos e as sintonias que nos cheguem, possamos realmente manipular essas forças e energias. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos nos abençoe, ilumine, guarde e proteja. Salve Deus e graças a Deus. Desejando a todos um abençoado dia. E vamos nos policiar, vigiar a cada um de nós, cada um na sua individualidade. Salve Deus.